Ministério Público? O Ministério Público não tem esclarecimentos, tá? Vou até só aproveitar o momento, o senhor já para o advogado também, com relação ao que foi imputado aí, algumas coisas talvez graves contra a delegada, né, Cristiane, que o senhor coloque isso num papel, então o seu advogado pode fazer, e vá ao Ministério Público, ele está aberto para todos, tá? Não dessa forma, mas coloque no papel, de forma organizada, tudo que aconteceu, o Ministério Público aqui não... Desculpa, Excelência, Desculpa, não, espero... Não, é só... Não, eu já encaminhei dezenas, já encaminhei um dossiê intitulado Querem Calar a Voz do Povo. Não, pro Ministério Público? Pro Ministério Público. Não, mas aí essa questão... Paulo Gomes Ferreira que respondeu. Mas aí o outro colega ali no tela, eu estou falando com relação à conduta delegada. Porque eu, por exemplo, atuo na parte criminal do MPF. Eu não tudo, posso... Excelência, tudo, já encaminhei tudo. Não, com relação a isso, só não encaminhou. Só para... Bom. Não, tudo Pergunta bem. nenhuma. Não, sem esclarecimento. Defesa de pergunta? Tem, Excelência. Eu vou ser bastante sincero que eu teria um monte de pergunta. Eu acho que o interrogatório já foi bastante esclarecedor, não vou ser repetitivo. Mas justamente o que eu for fazer as perguntas é porque, sinceramente, entendo que é importante para precisar ou esclarecer algum ponto. Então peço paciência aí, porque algumas coisas que são pontuais. Não vou passar por vários pontos que a defesa já poderia estar contemplada, e isso eu não vou voltar. Algumas coisas, no entanto, eu entendo que é importante. Até a questão teria várias perguntas do conhecimento do senhor Gerry sobre a legislação, sobre a atuação dele de rádio comunitária, não vou ser repetitivo. Essa questão também eu já conheço, porque ele já veio aqui depois. Então, aproveitando disso, né, a Excelência disse, né, que várias vezes ele já esteve aqui. Ele esteve várias vezes aqui como nós mesmos que indicamos, diferentemente do que ocorre na Polícia Federal, porque não é o que a gente, né, não é nós que estamos lá como uma testemunha, como representante da Abraço, mas sim a postura da Polícia Federal, e nós vamos tomar as providências. A questão objetivamente em relação a isso. Não vou passar por isso. E em relação aos fatos, também teria uma série de pontos. Insisto que o que eu for falar, gostaria de ter a minha prerrogativa garantida. Em relação ao procedimento da Anatel, que o senhor já mencionou durante o interrogatório, o senhor mencionou que várias vezes já aconteceram ações da Anatel de violações de legalidade no entendimento do que a Abraço entende pela postura da Anatel, conforme a sua instrução normativa e baseada através da ADIM com decisão do STF. Já foi feito denúncias em nome da Associação Brasileira de Rádio Comunitária em relação, direcionado ao Ministério Público para verificar situações dessas ilegalidades pela Anatel? Foi feito um dossiê relatando todos os casos de descumprimento da ADIM, relatando todos os casos de flagrantes com uso de violência pela Polícia Federal. Já foram feitas essas denúncias na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, quando tínhamos uma Comissão de Direitos Humanos séria. É importante que a gente frise isso, deixar registrado inclusive. Quando havia uma Comissão de Direitos Humanos séria, a gente encaminhou ao deputado Paulo Souto na época, encaminhamos também ao senador Cristóvão Buarque, na época presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Nós encaminhamos através do procurador do Direito do Cidadão na época, Sérgio Suyama, foi o único que andou, inclusive foi o único que andou. Encaminhamos para o procurador daqui de Campinas, chamado Paulo Gomes Ferreira Filho, um vasto dossiê chamado Querem Calar a Voz do Povo, a violência contra as rádios comunitárias na região de Campinas, é específico sobre os relatos. Encaminhamos ao procurador Paulo Gomes, estivemos na corregedoria da Anatel e estivemos também na corregedoria da Polícia Federal. Detalhe, após a corregedoria da Polícia Federal aconteceu um negócio que me deixou muito estranho, Excelência, e falo com todo o respeito. Nós denunciamos um agente da Polícia Federal chamado Valente, Fernando José Valente, que ele adentrou na casa do senhor Vitório Félix da Cruz e agrediu o senhor Vitório Félix da Cruz, esfregando a cabeça dele numa parede rebocada com um chapisco de cimento.
depois entenderam o que seria chapisco de cimento. Denunciamos na corregedoria, falamos, marcamos uma reunião direta com o corregedor-geral da Polícia Federal em Brasília. Houve a abertura de inquérito, excelência. Pouco tempo depois, esse agente Valente me procurou, pedindo para retirar. Eu vou pedir para o senhor parar aqui, porque isso tudo tem que ser feito na polícia, não aqui. Não, para que o Ministério Público tenha ciência. Tá bom, excelência. Faz muito foco no que você Tá bom. aqui. Tá, eu respeito isso. Tá, porque senão eu já vi que o senhor gosta de falar sobre as Adoro. áreas de defesa, mas aqui não é o momento para fazer isso. Claro, é Tá apenas bem? citar fatos que levam à minha criminalização, excelência. Tem- Tudo isso que a Aqui gente é um fato fez. específico. Mas Tá? o que gerou esse fato específico, na minha opinião, Então, mas aí... é justamente por causa das ações anteriores, dos nossos Vamos lá, questionamentos anteriores. Uma próxima pergunta. Desculpa, excelência, não quero. Existe um grupo de e-mail da Abraço Nacional, que serve para quê? Então, excelência, nós somos uma entidade Aqui nacional. eu vou... Excelência. Tá nos autos. Tá nos Excelência, autos. Faz o uso aí da prerrogativa, Não, eu isso. faço meu uso como destinatário. Tá, mas isso eu vou insistir, porque E assim, eu queria que o senhor Folhas- justificasse aqui. Eu quero eu justificar. justifico. O senhor conhece a pessoa de nome... Só um minuto, Jerry, por favor. Simonides Carneiro Tá. da Silva. Pode responder? Em relação a esse caso aqui? Está nos autos. Tá, mas Está nos autos e não foi nós que juntamos. Não, tudo bem. É extremamente importante, eu gostaria de poder exercer meu importante trabalho. para quê? Para que Você pode se entenda. responder quem é. Em relação a esse caso... É esse caso concreto, como parte da denúncia, durante o inquérito, foi utilizado uma fraude num grupo de e-mail da Abraço, que é a Associação Brasileira de Rádio Comunitária Nacional. Uma pessoa de nome Simonides, que eu estou perguntando quem é essa pessoa. Calma, não precisa ficar exaltado. Não, é que toda vez que eu tenho que preciso falar, perguntar eu por que que o senhor quer ressaltei. saber. Eu sou destinatário da prova, eu quero saber. Então tá. Excelência. As tecnologias nos permitem hoje fazer reunião por e-mail, teleconferências, uma série de questões. A nossa organização nacional era composta por mais de 40 dirigentes. E precisa ser mais enxuto, Nós hein? criamos um Eu grupo posso de ser mais e-mails, enxuto? claro, excelência. Então vai... Nós criamos um grupo Qual de seria a e-mail. fraude aqui? Aonde que está a fraude? Exatamente. Nós criamos um grupo de e-mail chamado Abraço NAC, Abraço Nacional, restrito à nossa diretoria. É restrito à nossa diretoria, só tem acesso a este e-mail os membros da nossa diretoria. Os membros da nossa diretoria. O agente Celso encaminhou à delegada Cristiane Seidel um e-mail deste grupo Abraconac, da qual eu estou relatando o fato ocorrido para a nossa diretoria tomar ciência, e ele encaminhou um e-mail desse grupo, que é fechado, restrito. O nosso moderador do grupo entrou no sistema para ver se tinha algum nome estranho naquele grupo. E ele encontrou um nome chamado Simonides Carneiro da Silva, que não foi eleito em nosso Congresso, não está em nosso estatuto, não sabemos como essa pessoa se infiltrou. Entretanto, Excelência, essa pessoa, Simonides, recebe todos os e-mails que nós discutimos coletivamente e cai diretamente no e-mail da Simonides. Vossa Excelência, sabe qual é o e-mail que essa senhora Simonides se cadastrou para receber as informações? Tomás Honda Ishida, chefe de fiscalização da Anatel e chefe desses dois cidadãos que estão aqui. E o senhor Celso utilizou essa folha para me incriminar e solicitou para a doutora Cristiane Seidel que colocasse isso no inquérito. Por que a doutora Cristiane Seidel não investigou isso? E eu disse isso para ela, e também a gente perguntou para o senhor Thomas Honda Ishida se ele conhecia Simonides Carneiro da Silva. Ele disse que não. E está aí no documento, o senhor doutor ali pode mostrar que a Simonides encaminhou que quem recebe o nome, quem recebe os e-mails no nome de Simonides é o senhor Tomás. Ele estava fazendo trabalho de investigação científica
não repressiva, né? Fiscalização, não é fiscalização, ele estava fazendo um trabalho trabalho investigatório sem ter nenhuma atribuição constitucional para isso. Excelência, só para justificar, para os autos, exaltação. Está nos autos, e é que foi usado trecho exatamente desse e-mail, que é um e-mail interno, como suposta calúnia e injúria. Faz referência, doutora Cristiana, ao fechar na fase do inquérito, ela faz referência, então, por isso que não é isso era coisa, nem a ditadura fazia isso. Não é uma questão pequena. Então, nem a ditadura fazia isso. Foi usado, mais do que qualquer questão mais geral, foi usado trecho e fazendo referência de que num e-mail e tal. Então, como se aquilo estivesse fazendo uma acusação, sendo que é algo interno. Nem a ditadura fazia isso. Tá, esclarecido esse primeiro ponto. Em relação ao dia dos fatos, você reafirma aqui, senhor Gerry, que não entende, não reconhece a imputação da denúncia pelo crime de resistência, por entender que não houve uma efetiva resistência pela sua conduta, da forma como se portou, inclusive no estabelecimento dos fatos. O senhor entende de que a conduta cometida pela Anatel no dia dos fatos foi uma conduta ilegal por não ter mandado judicial? Bom, primeiro, você bem o objetivo, doutora Lê, não se consegue fazer qualquer resistência em no máximo 3 segundos. O que o agente Celso e o agente Maciel disseram nas suas oitivas como testemunha de acusação foram 3 segundos. O que o agente Maciel disse, que essa discussão que gerou a resistência foi numa escada. A nossa defesa vai apresentar a foto do local. Que nós... tudo o senhor já disse. Tá repisando. Então, assim, excelência, olha só, em 3 segundos não há resistência. A outra questão, excelência, eu não vou dizer, nunca disse, e nunca vou dizer, mas foi muito esquisita a ação. Do ponto de vista da legalidade, estava totalmente fora dos padrões que a gente conhece. Senhor Gerry, como representante da Abraço São Paulo, quantas rádios comunitárias, em situações de fechamento de rádio comunitária, o senhor presenciou, onde houve uma tranquila apreensão dos equipamentos e apuração regular por parte da Anatel? Então, doutora Lê, eu posso dizer abertamente o seguinte: o doutor Tomás, chefe de fiscalização, ele diz no depoimento dele, que está nos autos, que a partir do acontecido, a Anatel só fará busca e apreensão mediante mandato judicial. Excelente. Essa não foi a pergunta do doutor. O que eu quero dizer é o seguinte, excelência, eu só tenho problemas nas fiscalizações quando é o agente Maciel e o agente Celso que estão presentes. Com os outros agentes eu tenho uma relação muito tranquila, uma relação até de companheirismo, de amizade. Inclusive apoiei os agentes da Anatel na greve que eles tiveram, mandei uma carta de solidariedade, foi lido e infelizmente os dois inclusive até furaram greve. Não são bem vistos até na própria organização que eles participam. Por que o senhor Gerry, no momento dos fatos, chamou o próprio policial, o sargento Miller, que estava presente? Foi iniciativa dos senhores? Sim, o sargento Miller estava do outro lado da rua, o Celso estava saindo daquele jeito. Excelência, é engraçado porque assim a gente consegue visualizar em instantes alguma irregularidade. Você está saindo com um transmissor desse tamanho, no ombro, sem ter o lacre, na hora você já percebe que está errado. Então na hora eu chamei o polícia veio. Aí eu argumentei. Ele mesmo assim nem olhou para o polícia, foi lá e colocou no carro. Inclusive, excelência, acho que é importante citar alguma questão que é interessante. Você está repisando tudo? Qual era o carro, excelência? Ele disse que era uma Paraty, ele disse que não sabia. Excelência, existe uma diferença muito grande entre um carro SUV importado e um carro da Anatel. O carro que foi utilizado foi um SUV preto importado Hyundai. O Celso disse que era uma Paraty.
O Maciel não se lembra. O Maciel não se lembra. Tá, desculpa, excelência. Desculpa, eu tenho essa mania, faz parte das minhas palestras. Não foi no sentido, tá, de apontar. Dar outro tipo de conotação, por isso eu tô... Tá, o senhor me perdoe. O agente Celso disse que foi uma Paraty. O agente Maciel disse que não se lembrava. Excelência, o veículo é o meio de consumo mais bem aceito. Impossível que ele não soubesse que eles estavam usando uma Hyundai SUV preta, né, modelo importado naquele dia. Nós temos as provas do carro e vamos apresentar. Pergunta que eu faço ao Ministério Público. Você não faz pergunta. Questionamentos que eu faço. Por que que a Anatel, ao invés de alugar um carro popular, alugaria um veículo de luxo importado? Está se gastando dinheiro público para quê? Próxima pergunta, e eu mesmo peço para que o senhor Gerry se atente ao... Tá. Quem solicitou para fazer o lacre dos equipamentos? Eu solicitei ao delegado da Polícia Civil na delegacia que o lacre fosse feito, porque a minha preocupação sempre fora... Já respondi. Foi feito na delegacia? Na delegacia. Todos as testemunhas... Onde foi entregue o auto de infração da Anatel? Na delegacia. Qual foi a sua intenção ao fazer a conversa na Anatel em São Paulo? Se foi no sentido de alertar ou ameaçar, como está na denúncia? Pelo amor de Deus, garantir a segurança. Então, que fique claro, não só na... Não, ele já disse, né? Que foi lá alertar quando a conduta... Foi no sentido de preservar a excelência. Pelo amor de Deus. Me acusar disso, eu acho uma... Não houve, senhor Gerry, na conversa, suposta reunião feita na Anatel em São Paulo, não houve qualquer informação ou requisição para a gravação da referida conversa. Nunca, mesmo se eles pedissem para gravar, eu não deixaria. Por que o senhor Fábio de Oliveira somente apresentou para o senhor o comprovante do aborto nesses dias que antecederam essa audiência? Então, eu converso muito com o Fábio, em momento algum, quando o Fábio disse para mim, Gerry, vamos deixar quieto, né? Não vai dar em nada como nunca dá, né? Vamos deixar quieto, não quero expor minha esposa, não quero nada, tal. Vamos deixar quieto isso. O Fábio só me entregou a documentação do abortamento da senhora Diana a partir do momento que a gente começou a ficar preocupado de eu ser acusado de calúnia por uma coisa que ocorreu. Eu ser falsamente acusado de calúnia, porque numa das acusações da doutora Cristiane Seidel, ela fala que eu menti ao imputar o falso crime de aborto. Está nos autos. E o Fábio foi muito solidário. É muito difícil para um pai que perdeu um filho planejado, saber que a esposa dele não vai ser mãe de novo, vir aqui e relatar tudo isso que ele relatou. É a solidariedade humana que existe nas pessoas que fez com que o Fábio viesse aqui, né, segurasse um monte de coisa que está para dentro dele, sabe? Olhar para as pessoas que causaram isso, né? Olhar para as pessoas nos olhos que causaram isso, voltar a relembrar toda essa dor, foi um ato de solidariedade. E eu agradeço, tenho o Fábio como
Eu agradeço ao Fábio por isso, viu, doutor? Mais alguma? Excelência, só mais uma. Em relação ao crime de injúria do agente Chapadinho, entendo que o senhor Gerri já explicou, não vou refazer. A pergunta ele já justificou, já explicou o qual é o entendimento, que é de conhecimento notório na Polícia Federal, na Anatel. Em relação ao crime de calúnia, gostaria que o senhor Gerri esclarecesse, porque na denúncia consta em relação a abuso de autoridade e violação de domicílio. O que ele estava dizendo em relação a isso? Desculpa, doutor. Senhor Gerri, em relação ao crime de calúnia, o senhor está sendo imputado pelo crime de calúnia por ter, em relação aos crimes de abuso de autoridade e violação de domicílio. Em relação a esses crimes, o que o senhor tem como defesa da acusação que o Ministério Público está fazendo em relação ao senhor? Não, eu acho que o Ministério Público, eu torço, viu, ao Ministério Público, recomendaria ao Ministério Público, solicitaria ao Ministério Público que atentasse às leis, às legislações que a Anatel se utiliza para criminalizar. A Lei 9472, em seu artigo 183, fala de telecomunicações e não radiodifusão. Aí você vai voltar nos... Não, eu preciso esclarecer isso. Porque quando se fala de abuso de autoridade, houve um abuso de autoridade no meu entendimento. Porque quando você infringe um direito fundamental e se legitima por uma lei extrapenal, vamos dizer assim, uma lei regulamentadora, o que é a posição que a Anatel deve ter? Ela deve respeitar o direito fundamental ou um código brasileiro que foi instaurado durante a ditadura, que é o próprio direito fundamental derrubou? Como é que você pode utilizar uma legislação aqui embaixo se existe uma legislação internacional, um tratado internacional que reza sobre isso? Qualquer legislação que fere direito fundamental, na minha opinião, ela é ilegal. Mais do que isso, não é minha opinião, opinião dos magistrados. Mais do que isso, a Anatel se utiliza de má fé para fazer isso. Porque tem uma decisão do Supremo que não lhe garante fazer esse tipo de coisa. Então eu entendo que toda e qualquer ação da Anatel que não esteja de mandato judicial, qualquer ação da Anatel que fale de flagrante por operar radiodifusão, e a emenda diz que é telecomunicações, qualquer ação da Anatel que reverse sobre isso, excelência, e que vai ferir direito fundamental, eu entendo que na minha opinião, essa situação de abuso de autoridade. Mas isso, excelência, eu quero deixar claro, isso não é atribuição dos agentes. Isso é violação institucional da Anatel. Não é só aqui em São Paulo, com esses agentes. É no Brasil todo. É no Brasil todo. Não, excelência, satisfeito. Nada mais.